Boa noite, caros amigos. Boa noite a todos os seguidores aí do Instagram, tá? Sejam muito bem-vindos. Tá? Opa! Olá, doutor Adriano Ribeiro, boa noite. Tranquilo? Tudo bem? Desculpa aí a maneira formal, né? Porque recebê-lo no meu humilde espaço é uma grande satisfação, viu? Sem problemas. Você está me ouvindo bem? Ouvindo bem, eu estou sem microfone, Adriano. Eu tentei ir para o notebook, não deu certo, eu estou aqui no celular, normal. Você está ouvindo Eu, bem aí? estou te ouvindo legal. Eu estou com fone de ouvido, que é microfone também, mas qualquer coisa, se der problema, eu tiro ele e a gente usa sem também. Tranquilo, Adriano, tranquilo. O pessoal está chegando por aí agora, tá? Os meus seguidores, os seus também, né? Show de bola. E sinta-se à vontade aqui, a honra é toda minha recebê-lo aqui, já que eu acompanho o seu trabalho há mais de 4 anos, né? A gente se conheceu aí no começo da carreira, né? E tivemos o grande privilégio de nos encontrarmos no café da manhã lá, imagina, aqui no Nordeste, né? Em São Benedito, não é isso? Mês passado. Então, satisfação. Se fosse Muito combinado, não bom. daria certo, né? Não tinha chegado a esse ponto, não. Se fosse para combinar, teria alguns empecilhos aí para chegar até a esse momento. Perfeitamente. Satisfação, viu? Quando vier no Nordeste novamente, você avisa para nós, tá? A gente poder aí. Vamos, sim, aí a gente grava, aí já combina para gravar alguma coisa pessoalmente aí, quando você estiver presente. Perfeitamente. Isso é muito importante. Então, Adriana, você pode conduzir aí da melhor forma aí possível, tá? Dê as diretrizes aí para a gente começar aí. O pessoal está entrando aí, acho que podem fazer perguntas sobre o tema, né? Acredito que muita gente aí tem dúvidas sobre esse conteúdo, sobre esse assunto que é de tanta relevância, né? A gente Uhum. pode iniciar aí você falando aí da sua experiência profissional, sinta-se à vontade aí, tá bom? Vamos fazer assim, então. Vamos fazer da maneira que a gente combinou e acertou lá pelo WhatsApp, para a gente fazer algo interativo, algo que não fique amarrado e nem seguindo uma coisa muito formal, algo mais simples mesmo, trazendo para a nossa realidade. Aí a gente pode focar naquela linha de raciocínio que você colocou lá naquele segundo áudio lá no WhatsApp. Você lembra? Tranquilamente, Adriano, tranquilamente. Então, queridos, a gente resolveu trazer aqui o doutor Adriano, posso chamá-lo assim, né? Que é especialista em ansiedade, tá? Trabalho com isso há muito tempo. E eu acredito que tanto para os meus sujeitos, que eu já tratei, tá? Tive a oportunidade de tratar, como os seus também, né? Muitas dúvidas do povo simples aqui do nosso Nordeste, né? Do interior, não tem acesso à informação que a gente se propõe passar, né, para as pessoas. Mas antes se apresente um pouco, fale um pouco de você, e depois eu falo um pouco de mim, a gente inicia, enquanto isso as pessoas vão fazendo perguntas, vão lá interagindo, tá? Para a gente poder aí fazer um evento bem gostoso, tá? Bacana, então. Vamos lá, então. Eu comecei a entrar nesse campo quando eu comecei a estudar nutrição. Eu comecei pela nutrição. Eu fiz a faculdade de nutrição em Sobral, na época eu morava no Nordeste, e aí o nutricionista tem o objetivo de emagrecer, ajudar as pessoas a emagrecer, ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida, a saúde, ter uma saúde melhor, melhorar a saúde no quesito geral. Aí eu comecei pela nutrição. Só que quando eu comecei a estudar nutrição, que comecei a aprender e atendimento. Quando eu comecei o atendimento na prática mesmo ali, após formado, aí eu senti a necessidade e a dificuldade que os resultados não chegavam com rapidez, porque nós estamos num mundo muito moderno hoje e as pessoas querem resultados rápidos, querem coisas rápidas, querem coisas que funcionem, que tragam resultados. E aí eu me senti meio que frustrado ali, meio que triste com relação aos resultados. Ou seja, recém-formado em nutrição, o que um estudante, independente da área, quer? Ele terminar a faculdade e ganhar dinheiro, né? Quer fazer sucesso, né? Esse é o nosso objetivo, né? Tranquilo.
sair da faculdade e começar a ganhar seguidores, a ganhar clientes, né? Trazer uma agenda completa, uma agenda lotada e tal. E essa não é a realidade do Brasil. Essa não é a nossa realidade, né? A gente imagina, quando está na faculdade, você imagina. Você cria um mundo ideal, você cria aquela coisa, aquele topo, aquele imaginário, tá? Só que não vem aquilo. O sucesso não vem assim tão fácil, tão rápido. E você fica meio que triste ali, meio que ansioso, porque, pô, e aí? Não tá vindo resultado? O que tá faltando? Aí eu comecei a estudar meditação. Comecei a estudar meditação e disse, cara, meditação resolveu um bocado de problemas meus aqui internos. Problemas que eu nem sabia que tinha. Que eu nem tinha consciência disso, que eu nem sabia que isso existia. Que eu nem sabia que eu passava por esses problemas emocionais. E aí eu comecei a conhecer a hipnose também. Alguém um dia me apresentou, olha, estuda esse cara aqui fala sobre hipnose, é interessante, tem resultado rápido. E era o que eu queria, o que eu almejava naquele momento. Aí eu fiquei curioso com o tema e fui estudar o tema e comecei a me apaixonar pelo tema e realmente trazer resultado mesmo. O negócio era como você falou, você gravou hoje um pequeno vídeo que você fala que essa ferramenta ela não resolve nada. Realmente ela não resolve nada. O que resolve é as técnicas que a gente usa, é as ferramentas que a gente usa dentro desse processo. Então, ela em si, a terapia em si, ela não é a hipnose por si só, ela não resolve nada. Ela é só uma maneira de você relaxar e aprofundar e dar algumas sugestões, mas você tem que dar a sugestão certa, correta, no momento certo, naquele indivíduo certo que precisa daquela ajuda. Aí eu comecei a perceber, Daniel, que o negócio funcionava rápido, tinha resultado. Eu falei, é por aqui que eu quero ir, então vamos estudar mais, vamos aprofundar mais. Aí conheci a Omni também, fui fazer treinamento em São Paulo, mesmo morando no Nordeste. Imagina, um cearense lá em São Paulo, no meio dos várias pessoas. Tinha Primo Rico na época, tinha vários caras de canais grandes. Aí, cara, você fica louco. Esse cara, esse aqui que eu quero. Das Titãs, né? Só cabeção lá, velho. Eu falei, esse aqui que eu quero ficar, viu? E aí comecei a aprofundar e comecei a colocar em prática alguns resultados, algumas terapias, atender clientes e tal, e trazer resultados positivos, tirar a pessoa. O interessante disso é que você tira problemas de pessoas, você resolve problemas de pessoas que sofrem há anos, né? Ela vive uma vida, 40 anos, 50 anos, carregando aqueles problemas emocionais. E você, em poucas sessões ali, 3, 4 sessões, exageradamente, você consegue resolver situações de uma vida inteira, né? Essa é minha fala inicial, minha história de como eu conheci essa técnica. Muito bem, Adriano. Show. Obrigado, doutor Adriano, pela participação. Assim, a minha vida da hipnose começou assim, né? Eu participava de uma empresa, eu era gestor de uma empresa, e eu fazia muitos treinamentos, né? Treinamentos de liderança, as empresas trabalham muito. E da liderança, eu conheci um coach que ministrou um treinamento de liderança, e dentro desse treinamento nós fizemos uma experiência com hipnose. Eu nunca tinha visto isso, a não ser aqui esporadicamente. Foi até aqui, justamente em Sobral, na Serra da Meruoca, vocês devem conhecer bastante, né? No Itacaranha, uma imersão lá. E eu conheci meu primeiro contato com a hipnose. Eu fiquei assim, maravilhado com aquilo. Nossa! Aí no final do treinamento eu falei assim, cara, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer a mesma coisa? Eu gostei bastante. Aí então, foi me dado onde teria um curso presencial em São Paulo, e na época eu estava em São Paulo, fazendo um treinamento técnico dessa empresa que eu trabalhava, e resolvi esticar um pouquinho mais, ficar no final de semana, quando eu consegui fazer aí um treinamento com, você deve conhecer o Lucas Naves, né? Uhum. Primeiro contato foi com ele, tá? Lucas Naves, foi maravilhoso, transformador. Aí eu cheguei aqui no Ceará com aquele negócio de durma, né? Durma. Só que aí, eu comecei a perceber que fazer um curso de poucas horas não seria o suficiente para alguém ser um grande, se destacar na hipnose, né? Comecei a estudar cada vez mais, e resolvi fazer psicanálise para conhecer. Aí um dia, eu fiz uma técnica chamada hipnoflash, né? Na sala de aula, o aluno com dor de cabeça lá, eu peguei e fiz um hipnoflash e funcionou muito bem.
funcionou muito bem o hipnoflash, porque ele dissocia rapidamente, né, a dor. Mas aí eu percebi, não, tem que ter uma coisa melhor. Aí comecei a estudar a ericksoniana. Comecei a me aprofundar, concluí a minha formação em psicanálise, tá? Em plena pandemia, consegui o meu doutorado livre. E hoje eu tenho a formação em psicanálise e, através da terapia que já existia, né, sempre falo isso, a gente conseguiu aplicar esta ferramenta onde o nosso paciente, cliente, ele é o protagonista, né, da, do resultado, daquilo que ele quer. E até hoje eu estou aí, né? Estou aí na luta, sabe, Adriano? Não é fácil, né? A gente enfrenta muitos. Eu tive muitos resultados pessoais, inclusive eu era gago, não parece, mas eu era gago, tá? Eu tive muitos resultados pessoais. O mundo da hipnose, da terapia, do autoconhecimento me ajudou bastante e até muitas questões pessoais. E a minha missão hoje é dividir isso com as pessoas, né? Com o máximo de pessoas possíveis. Por isso, esse evento aqui que a gente está fazendo hoje, tá? Que vai ser muito bom para quem tirou um pouquinho do seu tempo para prestigiar este evento, vai ver que é muito transformador, né? Visto que nós estamos vivendo numa situação bastante difícil na questão emocional e o máximo que a gente puder ajudar, melhor, né? Melhora, nos faz indivíduos melhores, profissionais melhores e com isso a gente evoluir, né? Claro, também financeiramente, né? E fazer que o nosso trabalho seja notório. Então, eu tenho um canal no YouTube, chama-se o Hipnólogo do Sertão, porque eu sou do sertão, literalmente, tá? Saí do mato, mas o mato não saiu de mim. E de vez em quando a gente viaja aí, eu também sou professor de uma grande empresa aqui de cursos técnicos, né, do Senai, foi por isso que você me encontrou em São Benedito, e aí eu estou sempre viajando no interior, né, aqui da região norte, tá? Paralelo a esse meu trabalho que eu faço aqui no meu consultório aos finais de semana. E a gente vai aí ajudando o máximo de pessoas. O desafio é fazer as pessoas superarem a ansiedade, tá? Através da terapia, através da hipnose. Isso não tem preço. É uma breve história aí de quem sou eu, né, de onde eu vi, e onde nós queremos chegar, né, com a hipnoterapia e levando aí o nível aí das terapias. Né? Acredito que o grande futuro aí, a grande saída aí para a sociedade é a psicoterapia. Não tem jeito, tá? É agitar a mente para o corpo começar a andar. Bacana, muito bom. E aos meus seguidores que estiverem aí pela live, podem fazer uma pergunta aí que o doutor Adriano está por aí e eu estou por aqui na retaguarda, né? A gente pode. Nosso assunto, a nossa proposta era conversar sobre ansiedade pós-pandemia de uma forma bem simples, de uma forma bem comum mesmo, né? Para a gente poder entender, sair daquela linguagem técnica, né? E vir para a gramática do Nimi, né? Do cearês, toda aquela brasilidade, né? De forma bem, entender a terapia, a hipnose de forma bem simples com relação aos transtornos de ansiedade, né? Estamos aguardando as pessoas aí entrarem, né? E quem sabe fazer algumas perguntas, né? Para a gente poder responder. Enquanto isso, doutor, você pode falar algo aí relacionado à tua experiência aí em Brasília, como que é o perfil do teu cliente, quais são os casos assim mais relevantes. Toninha, boa noite. Você poderia abordar para nós aí, dividir conosco um pouco da sua experiência, como é no perfil aí dos seus sujeitos aí em Brasília. Como que é aí, né? É assim, como a gente combinou, vou falar disso também, mas como a gente combinou na pegada da ciência também, eu lembro que você falou para mim, falar um pouco da pegada, como que a ciência vê isso hoje, como que a ciência encara essa situação da ansiedade, e o nosso tema é ansiedade pós-pandemia, para a gente entender o que a ansiedade basicamente, né? Quando que ela começa, como que se forma isso, né? Com base na ciência, o que que a gente tem como conhecimento científico hoje? A ciência já prova, já tem estudos aí provados, que a ansiedade ela começa a partir do terceiro mês de gestação, ou seja, a partir do terceiro mês gestacional. O indivíduo resolve ter um filho, ter uma criança, aí começa ali o relacionamento entre dois adultos. Dois adultos têm aquele relacionamento
dois adultos que estão em fase de desenvolvimento. Eles não estão 100% ainda formados, porque a gente não sabe tudo, a gente não sabe tudo do que se passa pela vida, do que a vida traz para a gente, do que a vida vai te oferecer. Então você fica ali naquele relacionamento, aí você resolve ter um filho. Aí, de repente, o pai quer uma menina, ou o pai quer um menino, aí fica aquela dúvida, fica aquela rejeição, né? Aí, a partir do terceiro mês de gestação, já começa a criança a sentir o mundo, a perceber o mundo, né? Dentro da barriga. Então, a ciência já faz isso. Essa é a nossa base científica. A partir desse terceiro mês, já começa essa confusão, esse desentendimento da compreensão humana. E aí os dois adultos ficam naquela indecisão e o filho já começa a perceber essa confusão e essa rejeição, né? Dentro da formação ali mental, já começa a mente se formar, tal, e começa a criar essa percepção. E aí traz esses primeiros momentos de ansiedade. Porque aí começa o coração bater também, já tem informação de coração, já tem, né? Já existe tudo isso. Então, aí começa ali o processo já de desenvolvimento ansioso, aquela criança que já tá captando as informações externas do mundo, né? E aí você sente, você percebe, a criança percebe isso. O pai, por que isso? Porque o pai fica nervoso, né? Fica ansioso, ele sente ali uma certa dificuldade naquele momento, ou a mãe também percebe, ou brigam entre eles, eles começam as discussões, e essa discussão é captada pelo feto, é captada pela criança, a criança traz essas informações para o coração e para o corpo dela. E aí ela fica ali acuada, né, numa posição de defesa ali dentro. Já começa, ou seja, o pai vai transmitir as informações de insegurança, de ansiedade para a criança, né? A criança vai captar essa desproteção de feto, de família ali. Então, aquela raiz ali já começa a trazer essa dificuldade de compreensão da vida. Ficou claro, veio para mim, se você compreendeu, se ficou fácil o entendimento para vocês. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo, Adriano. A Denise, lá de Aracatiaçu, Sobral, fez um comentário bem interessante, Adriano. A ansiedade causa medo de enfrentar seus objetivos e conquistas. Bem legal essa afirmação dela, né? Uhum. Bem interessante, né? Deixa eu só pegar um negócio aqui rapidinho. Tranquilo, Adriano. Pronto. Então, pessoal, compartilha a live aí, tá? Compartilha a live aí, tá, pessoal? Para a gente poder fazer um evento legal. Repete aí a afirmação dela, por favor. A ansiedade causa medo de enfrentar seus objetivos e conquistas. Isso é fato, né, Adriano? Pronto. A ansiedade, ela é um nome bonitinho, vamos colocar aqui, é um nome bonitinho que a ciência inventou para vender remédio, certo? Em conjunto com a farmacêutica vender remédio, vender medicamentos. E o remédio, ele vai fazer o quê? Ele vai remediar, vai só tampar aquele buraco provisoriamente. Só que o negócio começa a inchar, inflar tanto que começa a estourar de novo. Aí grita no outro canto, estoura em outro local, vaza em outro lugar. É como se fosse uma caixa d'água, exemplo. Uma caixa d'água que você tampou um buraquinho ali, mas daqui a pouco ela começa a receber mais água e dá uma pressão, a pressão aumenta e estoura em outro canto, causa outro buraquinho em outro local. É igual uma câmara de ar de um pneu. Furou aqui, de tanto se furar, vai abrir outros buracos depois. Aí a ciência ou a medicina trouxe um nome bonitinho, ansiedade, para resumir. Medo, insegurança, tristeza, frustração e medo de encarar a realidade, medo de encarar os seus obstáculos, as suas dificuldades. Lembra que eu falei no começo o seguinte: a nossa criação, o nosso mundo ideal, a gente tem uma criação de um mundo ideal, certo? Só que a nossa realidade
é outra coisa. Uma não bate com a outra. Expectativa versus realidade, né? Exatamente. O choque, o dilema. Exatamente. Para trazer o entendimento, a compreensão desse comentário que ela fez aí, que a ansiedade causa esse medo, essa insegurança, por quê? Porque a nossa realidade é uma expressão. A nossa imaginação é outra expressão. Uma não está combinando com a outra. Aí o indivíduo fica triste, o indivíduo fica com medo. Porque eu imagino um mundo ideal, cheio de coisas bonitas, cheio de flores, cheio de tudo, tem tudo de bom. Só que a realidade é outra. Aí a pessoa não encara a realidade e aí fica triste. Fica com medo de encarar a situação que está ali na sua frente. Inclusive, Adriano, tem até uma máxima que diz que quando a expectativa ela é maior do que a realidade, a frustração aumenta, né? Aumenta, né? É a ilusão, né? Você cria a ilusão daquilo que vai ser maravilhoso, só que no final o cara fica desiludido. Acontece a queda. Acontece a queda de degrau. Você não galgou o sucesso que você desejou. Você não conseguiu chegar lá. Aí a realidade não é aquilo. Não bate com a realidade. E para piorar, eu não encaro a realidade. Eu não aceito a realidade. Eu não aceito. Não, mas essa realidade não é minha. Eu sonhei um mundo bom, assim, assado e tal. E aí a pessoa fica triste. Fica triste e fica com medo. Aí começa a ter sintomas de medo, de insegurança, de frustração, eu tô pegando isso com base nos meus clientes, com base nos clientes que eu atendo. Sim, tranquilo, certamente. Eu fico com uma sensação que não vou conseguir, que não sou capaz, que sou incapaz. Aí traz essas sensações pro corpo. Aí o corpo, o corpo não fala, o corpo grita. Aí começa a ter tremedeira, a ter nervosismo, taquicardia, ou seja, o coração bate mais rápido ou desacelera. Causa insônia, porque você não está em conexão com você mesmo, você não está aceitando a sua realidade, de onde você vem, as suas origens, na família que você nasceu. Tudo isso é aceitação, você não aceita nada disso. E aí o que acontece? Aí começa a aumentar os sintomas, os sinais. E o corpo está gritando. Aqui acontece isso, aqui está acontecendo isso aqui, cara. Dá uma olhada para cá, olha para mim. Então é tudo isso aí. Interessante. A Antônia Lourenço, que também é lá de Jacareí, o pessoal de Sobral está em peso aí, né, praticamente. Fala o seguinte comentário: a ansiedade gera muitos pensamentos negativos. O interessante, Adriano, que nós olharmos o CID, né, o CID 41.1, que é o Cadastro Internacional de Doenças, ele classifica a ansiedade como um medo ou preocupação persistente, né? A gente sabe que isso é muito vago, né? Você que trabalha na parte clínica, eu com a minha experiência aqui também, trabalhando com ansiosos, a gente vê que é muito mais do que o CID apresenta. Né? É muito mais profundo a ansiedade, ela tem os seus sintomas físicos, né? Que eu já peguei cliente que entra na clínica aqui adormecidos, dormência no braço, uma coisa clássica, dormência no braço, dor no coração. O coração não dói. Tá? Então o cara chega naquele pânico que vai morrer, tá? Que vai morrer. É uma coisa física, né? A mente reproduz, a nossa química cerebral reproduz, tá? Uma sintomatologia real, que você jura que o cara está tendo um infarto ou um AVC, quando na realidade é só a química cerebral aí ativada, né? O sistema simpático ativado e a pessoa fica naquele pique, né? Então, é muito mais profundo do que o CID nos apresenta, né? A ansiedade tem os seus transtornos, tem os seus sintomas físicos, tá? E o psicológico, né? Medo de morrer, medo que alguma coisa vai acontecer, sensação de incapacidade. Eu não sou capaz, eu não consigo, meu pai não conseguiu, meu irmão não conseguiu, meu colega não conseguiu passar pelo mesmo problema, eu não consigo.
Aí vai, aquele conjunto de crenças que é terrível, sabe, Adriano? E a gente vê muito isso, tá? Então, dessa questão dos sintomas físicos, dos psicológicos, só dizendo aí para os internautas que vai muito mais além do que o cadáver traçado de doenças nos apresenta. É muito mais profundo. Só quem passa por uma situação de ansiedade, tá, é que sabe que realmente sente, né? Realmente é um medo real, são sintomas físicos reais, mas todos ligados a uns pensamentos que startam a uma química cerebral, né? E essas agem no corpo, se manifestando, como você falou, gritando, né? Em forma de sintomas físicos. Então, é terrível. Aí um comentário aí que a Toninha falou, né, a Toninha Lourenço, né, ansiedade gera pensamentos negativos, tá? A Cássia Rocha, ela falou o seguinte: boa noite, conheço uma pessoa que tem ansiedade ao extremo. Sempre fala que vai morrer, que tem uma doença na garganta e agora sente dor no peito, pensa que já vai morrer. Olha que interessante, Adriano. E assim são centenas, milhares de pessoas nessa situação, tá? Sistema simpático ativado, né? Química cerebral toda desequilibrada, transformando aí sintomas físicos. Tá? Sobre o comentário da Cássia aí, se você quiser complementar, falar algo bem interessante sobre o que a Cássia expôs aí, né? Pessoas com medo extremo de morrer, né? Sentindo até dor no peito, uma coisa terrível. Pronto. Essa questão é muito interessante, essa questão do medo de morrer. A morte não é natural, assim como o nascimento? Sim. Para morrer, você precisa nascer. Não é natural nascer? Então é natural morrer também. Só É que natural. nós fomos ensinados que a morte é algo ruim. É algo que acaba, é algo que tem fim, que você não existe mais. Beleza, tranquilo. Até aí tudo bem. Mas você precisa aceitar a morte. Independente de qualquer crença, você precisa aceitar a morte. Mas aquela criança, que é esse adulto hoje, carrega essas informações da raiz, dos pais. Você já aprendeu em família que a morte é ruim, que a morte vou ficar sem, vai fazer falta, vou sentir falta, vai sumir, vai desaparecer, vou ficar desprotegido, vou ficar órfão, vou ficar sem poder fazer nada, eu não tenho controle sobre a vida. Eu não tenho controle sobre a vida. Se eu não tenho controle sobre a vida, o que eu devo? Compreender que eu não sou capaz de mudar nada. Aceito a minha posição, a minha realidade, o que é real para mim. Então, essa é a compreensão que eu carrego para os meus pacientes, para os meus clientes. Quando ele está muito ansioso, que vem com essa lombra, essa neurose que vou morrer assim, tá bom. Aí vamos estudar isso, tá bom? Vamos analisar de onde que começa esse medo da morte. Vamos entender, vamos compreender esse medo da morte. Por que você tem tanto medo da morte? Só que não é uma simples conversa, né? É uma conversa lá no divã, lá no divã, uma conversa mais séria, uma conversa mais profunda. É um entendimento lá dela mesma, como você falou. É ela que faz o processo de compreensão. Ela vai compreender essa morte, né? Se eu trago pensamentos positivos, é porque eu tenho sentimentos positivos. Se eu trago pensamentos negativos, é porque eu tenho sentimentos negativos. Primeiro você sente para depois você ter pensamentos. Então, a nossa mente, ela vamos usar a imaginação agora. A nossa mente, a nossa formação, ela é como se fosse arquivos colocados lá. Arquivos sobre sexo, arquivos sobre comida, arquivos sobre família, sobre dinheiro, sobre medo, sobre insegurança, sobre proteção, sobre tudo. Tudo lá tem os arquivos. Para que precisa desses arquivos? Para quando você vier a palavra X, você já puxa aquela informação sem precisar pensar muito. No automático. Ou seja, você entra num sistema automatizado. O seu próprio organismo vai trabalhar de fazer isso. Todas as informações que você tem lá, está lá, arquivada. Apareceu uma informação X, você puxa ela. Aí já vem logo o pensamento negativo. Opa, medo de morrer.
Verdade, Adriano. Bem interessante. A, a Tônia, a Claudenice fez o seguinte, que assim, olha que pergunta interessante, Adriana, que ela fez. Já é a segunda vez que ela interage aqui, olha que interessante. O ser humano pode controlar a ansiedade sem tomar remédios? Aí, doutor Adriano, fala você aí. Qualquer coisa eu complemento aqui. Essa é Você é a boa. autoridade aqui no assunto. Você é a autoridade no Essa, assunto hoje, viu? essa é boa, essa é boa. Pode. A resposta é Muito sim. boa. Sim, com certeza. A partir do momento que você compreende de onde é que vêm as suas neuroses, os seus medos, as suas ansiedades, as suas preocupação, uma coisa que vem antecipadamente, quando você compreende que precisa, por que que eu preciso disso mesmo? Por que que eu preciso disso? Eu não estou querendo tirar a autoridade do médico aqui. O médico tem a autoridade de dar o remédio, tá? Eu vai lá, te receita o remédio, ele vai te prescrever, vai te dizer por quanto tempo você precisa tomar, tratamento paliativo, por tanto tempo e tal. Mas é possível viver sem remédio? É. Eu tenho vários clientes que já não tomam mais, assim, e estão lá no trabalho, e aí em contato com outros colegas de trabalho, nossa, como você está diferente. O que você fez para não tomar mais aquele monte de medicamento? Ela tomava um medicamento. Eu tenho um cliente que tomava um medicamento para dor, um para dormir, outro para acordar, outro para sentir fome, outro para parar de comer. Cara, era muito medicamento. Nossa, meu Deus, Adriano. Era muito Interessante. medicamento. Então é possível, é possível. Como que é possível fazer isso? Quando você faz esse processo de viagem interna para dentro de você mesmo, pode ser através da terapia, pode ser através de uma. Você vai escolher a melhor forma para você, mas a terapia, como você falou no começo, a terapia ela é um aditivo, ela acelera esse processo, a hipnose acelera esse processo de reconhecer a si mesmo e resolver as suas questões emocionais. Inclusive, eu coloquei lá no nosso pôster a seguinte frase: as pessoas que não sabem dirigir ou controlar as suas emoções e atitudes, né, porque as emoções elas geram as atitudes, são capazes de serem muito nervosas, ser capazes de serem nervosas. E quando você é nervoso, você é medroso. Você fica com medo de agir, com medo de tomar atitude, com medo de atuar, com medo de tomar atitude. Quando toma atitude, já fica logo já fica logo ali se culpando. Nossa, essa atitude aqui foi assim, essa atitude aqui foi assado, vai fazer mal para essa pessoa, mas ela não pensa nela. Ou seja, ela não está pensando nela, ela está pensando no outro, sempre no outro. Nós fomos ensinados a olhar para o outro e esquecer a gente. Aí começa esse conflito de descontrole, de não conseguir controlar as suas emoções, não conseguir ter o direcionamento das atitudes. Aí você fica perdido, porque você está dando foco para o outro e está esquecendo de si. Inclusive, o Freud, o pai da psicanálise, tá? Ele fala que não dá para tratar uma pessoa que não reconhece, que ela não se reconhece como uma pessoa que precisa ser tratada. A gente pode traduzir isso como aquela velha frase que você já escutou, que no Nordeste é muito comum, né? Aceita que dói menos, né? Ou seja, é a aceitação da sua condição que vai fazer com que comece a despertar, né? De mudar de dentro para fora, autoconhecimento, para você poder ter aí ter uma mudança significativa. Ou seja, ninguém muda ninguém. Você vai desenvolvendo mecanismos, ferramentas de reação, né, contra aquele problema que você está passando, né? E a terapia, ela ajuda. Doutor, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Aí temos um comentário aqui bem interessante. Eu tô minando você aqui, né? Tá Não, tranquilo. bebendo na fonte aqui, né? Não é todo dia que a gente tem aí, né, uma autoridade na hipnose aqui para falar conosco, né? Boa noite. Conheço uma pessoa que tem ansiedade extrema, tal. Outro comentário aqui. O ser humano pode controlar a ansiedade e tomar remédio? Já foi. Outra agora bem interessante. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Pessoas assim que aceitam ajuda, quando falamos em psicólogo, eles falam que
que não tão doido e sim doente. O que você pode falar sobre isso, tá? As pessoas falam, né? Cara, procura uma ajuda terapêutica, assim, não sou louco, né? Fico logo na defensiva, né? As pessoas são resistentes, né? Quando se fala de individualização, quando se fala de mudança, quando se fala de problemas mentais. Aí é que está o Show de problema. bola. As pessoas não procuram ajuda, tá? Não tem essa cultura e estão entrando em parafuso, né? Essa cultura ela é bem antiga, porque ela é uma cultura de proteção. É o que você falou, é resistência. Eu tenho uma resistência a mudar algo em mim. Eu não preciso mudar. Eu estou bem, estou tranquilo, não preciso mudar, não, estou bem. Para que eu vou precisar de um psicólogo, um terapeuta? Para quê? Eu estou bem. Ou seja, existe uma certa resistência em mim. Ou seja, eu tenho essa resistência. Estou falando por mim, estou falando por ninguém, não. Estou falando por mim. Eu tenho essa certa resistência em mim. Eu me protejo. Porque gerar mudança, procurar um psicólogo ou procurar um terapeuta, dói um pouco, porque eu tenho que me expor. Eu tenho que colocar para fora as minhas ideias. Eu tenho que dizer para ele o que eu sinto. Eu tenho que pedir ajuda. Primeiro, eu preciso pedir ajuda. E pedir alguma coisa, às vezes, é chato. Às vezes incomoda. E gerar transformação no ser humano, dói. E quando dói, é bom quando dói. Porque quando dói, funciona. É porque funciona. Porque tá no momento certo de fazer a transformação. Aquela pessoa que cria essa resistência, a não mudança, a não transformação, é um mecanismo de defesa dela. Ela tá preparada, ela não está preparada para a mudança, ela não está preparada naquele momento para fazer a transformação. Eu estava pensando, até hoje eu estava pensando nisso, sobre esse assunto agora, que essa pergunta que ela fez sobre isso. No começo, eu tinha a necessidade de querer ajudar todo mundo, de querer tratar todo mundo, resolver o problema de todo mundo que vinha para mim. Hoje, chega no Eu acho que é o primeiro consultório, impulso que a gente, quando começa esse mundo da hipnose, no mundo da terapia, é querer jogar assim pérolas aos porcos, né? Ou seja, jogar mesmo aos ventos, ajudar todas as pessoas, família, amigo. E de certa forma é um erro, né? A gente tentar querer mudar o mundo, né? Não consegue, meu amigo. Não consegue, né? Exatamente, eu estava hoje pensando nisso. Aí eu falei assim, hoje o cliente chega para mim, ele passa por mim por uma consulta inicial. Primeiro eu passo uma filtragem, eu tenho um olhar clínico que ele vai sentar na minha frente, ou aqui pela chamada de vídeo, igual nós estamos fazendo aqui e tal, que eu estou tendo atendimento online também, ou online ou presencial. Aí eu vou observar a maneira que ele se comporta, falando, a maneira que ele fala, a maneira que ele se coloca, comportamento corporal, eu observo também, se ele realmente está falando a verdade, se aquilo que é verdadeiro, aquela busca por ajuda é sincera, se não eu digo assim, eu falo só para mim depois. Eu falava, e agora eu falo na cara, eu digo assim, olha, você não está pronta para fazer a mudança. Talvez, numa próxima consulta, daqui a um mês, daqui a 3 meses, quem sabe? Mas hoje eu não estou pronto para te ajudar. Eu não estou preparado para ajudar você. Porque eu sinto que a pessoa não está pronta para a mudança. E eu vou gastar meu tempo. Mas antes, como a gente falou, antes eu tinha necessidade de querer mudar todo mundo, de ajudar todo mundo. Hoje não, hoje eu dou a mínima. Se a pessoa quer ajudar, eu ajudo. Agora, se não, fique tranquilo. Não, ela é boa, é o tempo dela, Ela vai ter o tempo dela para mudança. Ela vai chegar o dia para ela mudar. Vai chegar a hora para ela mudar. Tem a hora certa dela. Eu atendi uma paciente-cliente, logo assim, depois que a pandemia abriu, eu atendi uma cliente que eu tive uma conversa com ela sobre o procedimento, né, de terapia, quase um ano antes. Depois ela veio, quando ela já estava pronta para o processo, ela me procurou e deu certo. 2 sessões a gente conseguiu deixar redondinho aí o problema que ela vinha passando, né? Mas assim, não adianta você querer dar remédio para quem não quer para quem não quer ficar bom. É difícil, né? Querer esgotar o oceano com um balde, tá? Então a gente não consegue. Então, realmente a terapia é no tempo da pessoa, né?
diferentemente de uma questão física, quando você vai com uma dor, toma uma injeção e a dor some. Mas a questão quando a dor é uma forma metafórica de falar, na alma, né? Não, aí a pessoa que tem que realmente se disponibilizar à mudança, né? A gente só diz como que vai acontecer essa mudança. Agora é ela que tem que mudar, né? Acontece bastante isso. Ela tem que querer, né? Tem que querer. E tem casos bem interessantes, assim, e a gente já resolveu problemas de ataque de pânico, né? Eu mesmo tirei uma senhora debaixo da cama, tá? Debaixo da cama, bom, com um ataque de pânico, e ali mesmo a gente começou, tiramos ela debaixo da cama, sentamos no sofá, começamos a conversar, e não foi uma sessão de 3 horas, que eu também não acredito muito nessa questão, né? Mas foi mais de 1 hora de conversa, deixei ela bem tranquila. Só depois disso, de fazer uma anamnese, de pegar todo o fio da meada, né, de entender a problemática, a gente conseguiu. Esse dia a gente nem falou em hipnose, só fazia uma técnicazinha de PNL e tal, beleza. Aí no outro dia ela, meu filho, chama aquele doutor aqui que eu quero conversar com ele novamente. Aí nós fizemos uma regressão e foi fantástico. Né? Regressão é algo meio polêmico, a regressão, né? Mas interessante. Eu fiz uma indução lenta, né? Bem tranquila, aquele relaxamento progressivo, e sem querer a mulher, ó, foi para outra vida. Acredita? Incrível. Ela sofreu uma regressão espontânea, né? Entrou em catarse, a gente conseguiu controlar através do método, eu consegui controlar a catarse dela, tá? Deixar ela em ambiente seguro. Resolvemos o problema, saímos de lá, ela ficou fazendo café para a gente tomar. Levantou da sessão, foi fazer um café para a gente, tá? Então acontece bastante, sabe? Mas quando o sujeito está aberto à mudança, tá? Ninguém muda ninguém, na verdade. E a gente conseguiu bastante resultados. Aqui, o que mais pega aqui é a ansiedade. É contigo também aí, o Adriano? É porque é o mal do século, né, cara? Esse é o mal do século. Então é bom tratar a ansiedade, porque se você não trata a ansiedade, ela vai despencar aí exacerbadamente para uma depressão e a pessoa vai começar a ficar em reclusão, querer ficar trancada, não quer mais contato com ninguém, não quer contato com o mundo, se sente um lixo, incapaz, uma merda mesmo. E aí, daqui a pouco, quer se matar. Verdade. Interessante. Essa desse princípio, Adriano. A ansiedade, ela começa no sentimento, a pessoa começa a sentir alguns sintomas, como por exemplo, pelo começo, a pessoa fica só, né, muito nervosa, ela trava, tal, mas aí vai evoluindo, ao ponto da pessoa começar a entrar em pânico. E o interessante é que a pessoa tem um pânico na rua, ela vai achar que se for para a igreja vai ter um pânico, se for num banho, num evento social vai ter um pânico, se for para a missa vai ter um pânico, se for caminhar vai ter um pânico, e já começa aquele medo, e aquele medo vai trazer um isolamento, já é o começo de uma possível depressão. Nesse isolamento, pronto, isolou, meu amigo, aí vem o resto, né? Que é aquela tristeza profunda, começar a ver tudo. Por que isso acontece, Daniel? Isso é um mecanismo de defesa do próprio organismo. O organismo passou por uma situação ali, né? Aquela criatura, aquela pessoa passou por uma situação de pânico, de medo, de insegurança. E aí o próprio mecanismo cria essa defesa. E, não vai para ali não, que ali vai ter gente demais e tu vai ficar daquele mesmo jeito. Ou seja, tudo muito rápido, não é pensado não. Eu tô falando aqui, o tempo que eu tô falando é muito tarde para já ter acontecido. É assim, flash, é fração de segundo. A pessoa já fica em mecanismo de proteção, ela fica em defesa, autodefesa. O próprio organismo que cria essa autodefesa. É um mecanismo que era para proteger, né? Quando a gente era só bicho do mato mesmo. Agora não, nós somos bichos da cidade, pô. Só que os gatilhos continuam lá, né? Sendo ativados por outros agentes ativadores, né? Interessante. Os mesmos. Nesse assunto, Adriano, eu tratei uma ex-aluna minha que ela começou assim, com medo,
Toda vez que ela entrava no quarto para dormir, ela fechava a janela, fechava a porta por dentro, trancava, botava a cadeira, calçando, e antes de dormir ainda olhava umas 2, 3 vezes se estava realmente fechada. O próprio quarto, né? Não saía na rua por conta disso. Aí fomos investigar, fomos para análise, né? Método analítico, começamos a conversar. Dentro desse contexto, ela começou a trazer, né, eventos que talvez estivessem causando aquilo. E olha que interessante. Sabe o que aconteceu? Isso aconteceu, isso startou a partir do momento que ela chegou, ela estava no apartamento em Fortaleza, terceiro andar. Ela viu a mãe dela vindo na rua e ela viu um assaltante assaltar a mãe dela assim na rua. Ela vendo a mãe dela chegando em casa. Esse evento aconteceu, ela tinha 9 para 10 anos. O problema agora é com 19 anos, tá? É. E a partir daí ela começou a sentir medo de estar em casa, sensação de insegurança. Então, esse diagnóstico, essa identificação de problema só acontece se você tiver ali investigativo, dentro da terapia. Aí, a terapia, ela ajuda a identificar quais são esses eventos, trazer à consciência esses eventos, aí sim, a hipnose ela é enfática em resolver os problemas. Tá? Então, aqui a gente pega muito problema assim, de ansiedade. Eu trabalho em média, tanto na questão de educação de trânsito, como na questão do meu trabalho, extra terapia. Eu trabalho todo mês aí com um público de 200 pessoas. Olha lá, 200 pessoas, 180 pessoas. E se eu perguntar que tem problema de ansiedade na sala, meu amigo, é uma grande quantidade, tá? É um grande número de pessoas ansiosas, tá? E eu gosto muito de trabalhar para manter o perfil dos meus alunos, tá? E muitas vezes são pessoas bastante jovens. A ansiedade, ela está atacando pessoas cada vez mais jovens. Porque independe de questão de idade, de cor. Não, depende. São mecanismos internos que são ativados. Depende. Nós somos seres com os mesmos mecanismos. A gente não... Você estudou um pouco mais do que eu, você é mais inteligente do que eu, mas nós somos burro emocionalmente. Nós somos burro no quesito de controle de emoção. Nós, eu digo nós entre aspas, porque eu já passei por essa fase. Sim. A Cláudia Dias, ela fez um comentário importante aqui, Adriano. No ditado popular cearense, eu sou intrigada por atraso. É por causa da ansiedade? Certamente ela é acelerada, né? Acelerado, né? Não gosta de atraso, né? E não admite que ninguém seja atrasado. Normalmente a pessoa com SPA, que é outro assunto ligado à ansiedade, né? Que é a síndrome do pensamento acelerado. Onde tudo começa, né? É com a síndrome do pensamento acelerado. A pessoa é muito aceleradinha, ela quer resultado imediato, ela quer buscar aquilo, ela quer rápido. E a pessoa que sofre de SPA, ela começa assim, ela não admite que as pessoas falhem perto dela, cometam falhas, ela quer que todos os outros seres humanos ajam igual a ela, na mesma velocidade dela, nós sabemos que não é assim. Mas não ela tem paciência. A ser assim, cara. Aprendeu a ser assim. Aprendeu a ser assim. Não tem, só ela pode mudar. Se ela quiser. Se isso não perturba ela, se isso não incomoda ela, ela pode viver a vida desse jeito. Agora, se incomoda, se atrapalha em alguma coisa, ela tem que melhorar, tem que trabalhar, tem que resolver. Se trabalhar bastante, né? Vamos supor que essa pessoa quer trabalhar com coletividade, né? Ser uma líder, trabalhe com equipe, vai ter problemas sérios de relacionamentos, né? Lógico, vai querer que todo mundo ande com ela. Né? As equipes são pessoas, e pessoas são mecanismos diferentes um do outro. Eu tenho uma maneira de pensar, eu tenho diferente da sua, eu tenho uma maneira de falar diferente da sua, eu tenho uma maneira de agir diferente da sua, são pessoas, são grupos, então vai virar um caos ali, sabe? Vai virar uma sopa, uma salada de... Vai ficar complicado para trabalhar com pessoas. Tem que resolver essa questão, tem que trabalhar essa questão internamente. Se incomoda. Trabalhar se não bastante, incomoda, né? não, acho que 3, 4 sessões resolve isso aí, na terapia. Exatamente, Adriano. Então, assim,
E a pandemia, né, eu tava vendo um pouco disso. O Brasil, ele é hoje um dos países mais ansiosos, o país mais ansioso do mundo, né? E isso já são de 18,6 milhões de brasileiros, né? Ou seja, 40% da população, cara. Então é um número muito alto, né? Esse processo de ansiedade, o Daniel, ele não é só no. Assim, o Brasil se destaca em quase tudo, nessas coisas que é ruim. Mas o mundo inteiro somos seres humanos, independente da língua, somos seres humanos. A formação emocional é a mesma. A formação Os emocional mecanismos é estão lá, né? a. Os gatilhozinhos estão lá, né? Exatamente, é o mesmo. O mecanismo emocional é o mesmo. A educação emocional, ela sim ou não, ela é a mesma. No mundo inteiro, nós somos os mesmos seres humanos, mamífero, que precisamos de atenção, que temos que dar atenção para a gente mesmo. Só que vem alguma moral, a moral religiosa, a moral, a cultura, vem e faz alguns desacertos. E aí a gente fica assim, burro de inteligência emocional. Burro de compreender você mesmo. Inclusive, Adriano, eu trabalho bastante com palestra, tá? Eu ajudo bastante. Eu tenho um projeto de palestra, a primeira grátis, né? Onde eu atendo, onde eu levo a inteligência emocional para escolas, em indústrias, para fábricas, ou seja, onde que haja necessidade, tá? Só não faço palestras em velório, tá? O resto pode convidar que a gente vai. Porque é uma forma de atingir mais pessoas, né? Tanto na questão do merchan, né, que é importante para nós, lucro logo existe, né? Como a questão de ajudar mesmo, porque é muita necessidade, Adriano. Você vê. E isso não é um privilégio somente das grandes cidades, né? É privilégio aqui no nosso sertão também, nós encontramos bastante casos de ansiedade e cada vez mais aumentando. As pessoas já não sabem mais como lidar com essa questão emocional. É aí onde a gente tem aí a perspectiva, né, de um grande mercado que se abre aí, da grande oportunidade de ajudar muitas pessoas e até nos ajudarmos também, lógico, né? A questão é uma troca, né? Aí em Brasília, você tem consultório próprio, clínica própria, né? A gente tem uma clínica que a gente compartilha com outros terapeutas. A gente fez uma questão de ser mais econômica para todo mundo, ser mais viável Sim, para todo sim. mundo. Não tem essa de eu quero um espaço só meu. A gente tem tem espaço compartilhado. A gente tem psiquiatra, tem psicólogo, tem terapeuta, psicoterapeuta, tem até aquela pessoa, até doulas, aquelas que fazem parto. Cara, a gente tem uma infinidade de Hoje tem profissionais. o leque é muito legal, né? Esse dia eu estava estudando Massoterapeuta. EFT, cara, EFT. Nossa, Eu fiz, eu eu já fiz experiência com EFT, cara, foi incrível. eu Tá já fiz entendendo? FP, é bom, é muito bom. É interessante demais o É EFT, transformador. é demais. Então nós estamos na era da terapia alternativa, meu irmão, né? Da integrativa Exatamente. mesmo, de você sair do remediamento, né? Do remédio e você partir para algo realmente mais pontual, né? Mais eficiente, que é a grande mudança, né? A grande Mais sacada. eficaz, né? Mais eficaz, né? Mais eficaz. Eficaz. Eu atendi uma pessoa aqui que ele não conseguia mais nem ir para o trabalho. Uma angústia, um medo, um desespero grande. 3 sessões a gente conseguiu identificar, conseguimos. Aí o mais interessante é que eu entrei na psicoeducação com ele. Ele começou a desenvolver mecanismos, âncoras, e o cara quando ele sentia que alguma coisa ia startar, ele já ativava as âncoras ali, já respirava. Eu consigo. Já dissociava. E assim o cara foi desenvolvendo suas potencialidades internas, foi criando um mecanismo e hoje ele vive normal, sem medicação, sem nada. Ou seja, a pessoa ele aprendeu a desconstruir todo aquele padrão que ele vivia, que ele se tornou ao longo da vida, tá? E hoje o cara vive normal. Graças a Deus eu posso dizer que eu tenho um bom índice, né, na minha questão, porque eu aqui no Nordeste, eu sou um grande defensor da hipnose clínica, né? Se você for no meu canal, você vai ver algumas coisas, alguns absurdos que eu fazia no início, eu não tirei os vídeos, não, deixei lá, tá? Mas de um tempo para cá, eu tenho me dedicado mais a essa questão mais terapêutica, tá? Mais necessária
né, a transformação dos indivíduos. E tem dado muito resultado. Muito bom. Vamos para 1 hora de live já, né, Adriano? É 1 hora que leva aí o Instagram para derrubar a live, é? Essa, eu acho que ele derruba, eu não sei, tem muito tempo que eu tô sem gravar live, mas deve ser, né? Se for, a gente começa de novo. Pronto. Tranquilo. Algumas pessoas entraram aí agora, tá? Eu esperava um público maior, mas o pouco que entrou interagiu, né? E interagiu e a gente fica feliz em ter ajudado, né? Essas questões. Agradecemos aí a Claudenice, né? E os demais aí, que os nomes não me lembro, né? Paulo Aureliano, e aí vai. Pessoas que interagiram aí conosco, tá, pessoal? Esse tema, pessoal, da ansiedade pós-pandemia, nós estamos agora no Setembro Amarelo, a blusinha amarela por baixo aqui, tá? Justamente porque prevenção ao suicídio, que é uma campanha aí que está havendo agora, e eu fiz questão de vir de amarelo, né, para a gente poder interagir melhor com o nosso público, mas que a ansiedade é muito recorrente. Eu fiz questão de trazer o doutor Adriano aqui para conversar com a gente, porque é uma autoridade, ele é especialista em ansiedade, tá? E também é uma área que eu atuo, até porque pela grande necessidade, né? Tudo começa, a ansiedade é todo o começo, né? Começa aí com o transtorno de ansiedade, tá? Deixa eu ver quem mais. Pessoal, podem interagir, podem perguntar. O doutor Adriano está aí para a gente interagir, tá? Acredito que se você... Pois não, Adriano. Uma questão que as pessoas, quando me procuram, os curiosos da terapia, quando procuram a gente, às vezes perguntam: nossa, que legal, já ouvi falar sobre hipnose, é interessante. E me diz uma coisa, eu consigo esquecer algum fato que me aconteceu? Eu disse, vixe, Maria, eu disse, não, peraí, não dá para esquecer não, dá para você compreender que significado aquele tinha para você. Talvez naquele tempo você era só uma criança, só uma adolescente que passou por aquilo e você não tinha a compreensão que você tem hoje. Mas se você fizer essa regressão, se você fizer esse autoanálise, você pode ter uma compreensão, e só essa compreensão já é importante para você. Só essa compreensão, ela é fundamental para trazer outros entendimentos, para trazer a resposta para outras perguntas que você tanto busca. Mas eu não consigo te fazer esquecer, não. Não tem como esquecer fatos que aconteceram. Todo fato que aconteceu na vida do ser humano, todo episódio, por mais drúxulo, por mais escroto que ele seja, por mais absurdo que ele seja, ele tem um significado na nossa vida. Ele tem um porquê, tem importância. Tem uma importância X para a vida do ser humano. Então não há como se apagar a memória de episódios, de eventos. Né? Porque tem pessoas que querem resetar a própria vida. Não tem como resetar, não tem como dar reset. Tem como você compreender o que aconteceu e seguir a vida em frente, seguir o rumo, seguir a direção, seguir uma nova direção com novas atitudes. Parar, observar o que está acontecendo de errado, o que está dando errado, e tentar e corrigir, e fazer um novo rumo. Essa é a minha pegada com relação a esses curiosos que procuram. Isso é bem interessante, Adriano, porque eu lembro-me que a vida aqui no Nordeste não é fácil, principalmente na época de 70, que eu nasci, estava lá no interior, aqui no pé da Serra do Mucambo, né, que era um interior que tem aqui na minha cidade, Itapipoca. Então, me lembro que naquela época, com a compreensão de mundo que eu tinha, olha que interessante, né, onde nós chegamos agora. Com a compreensão de mundo que eu tinha, o meu maior sonho naquela época era morar numa casa de tijolo. Olha aí, olha o tamanho. Então, a nossa percepção do que dói em nós, né, ou que nos traz o ápice da felicidade, é formada em cima do nosso conjunto de crenças que estão lá, da nossa realidade lá. Hoje, meus sonhos serão. Hoje eu fico olhando para o que eu sonhava quando eu tinha 6, 7 anos de idade, porque eu sonho com 51 anos hoje de idade. Então, hoje a minha percepção de mundo ela é outra, né? Minha realidade é outra, e meus sonhos também são proporcionais à minha compreensão de mundo que eu vivo hoje. Bem
bem certinho com o que você acabou de falar aí, né? Então, se na época, quando eu tinha, vamos supor, 18 anos, eu tinha uma decepção amorosa que rasgou meu peito, hoje, naquele momento, naqueles elementos que estressantes, estressores que eu tinha, nos gatilhos que eu tinha, naquela época, era uma dor terrível. Exatamente. Mas hoje, na compreensão que nós temos hoje, essa dor chega a ser engraçado, né? Chega a ser até engraçado isso hoje. Por quê? Hoje a minha concepção é outra. Assim também é no ambiente terapêutico, né? Aquilo que doía naquela época, de acordo com a compreensão que eu tinha lá. Depois que você passa pelo processo de análise, pelo processo de terapia, né? De autoconhecimento, aí você passa a entender que aquela dor já não dói tanto, porque você já conhece, já a conhece, e já tem mecanismo para reagir, de reação, né, àquela dor que você sentia. Então, também nós temos uma pegada bem parecida, Adriano, com relação a essa questão terapêutica, né, essa compreensão. Bacana. Por que eu falo disso? Porque quando me procuram no consultório, a maioria é problema com o pai, é problema com a mãe. Ah, que minha mãe poderia ter me dado isso, poderia ter me dado atenção, poderia ter me feito isso. Cara, sua mãe não tinha que fazer nada para você. O máximo que ela podia fazer, ela fez. Ela lhe deu a vida. Ela lhe deu a vida. O que você fez, você vinha ao mundo. O seu pai também teve esse poder de trazer você. Eles não tinham nada. Eles não tinham que fazer nada por você. Ou seja, já te deram o máximo. Então, para de frescura, para de mimizento, para de ser mimizento, para de ser vítima e assume logo a porra da tua vida que tá aqui na tua frente e bola para frente, vamos seguir em frente. Não tinha que fazer nada para você, você não é especial, você não é aquela estrela que veio para brilhar, você faça o que você tem que fazer, encare a sua realidade, encare o que tem que ser feito e faça. Só isso, faça. Exatamente, exatamente. E quando você passa a ser o protagonista da sua história, né? Quando você passa a ter a questão do seu, achar o seu ponto de equilíbrio, né? Aí você consegue realmente dizer, não, isso pode até machucar um pouco, mas não é o fim do mundo, né? A gente consegue, né? Exatamente. Eu trabalho bastante com meus sujeitos, né? Gosto muito de praticar, de aplicar para eles tarefinhas que eles vão fazendo ao longo do tratamento, eles vão me dando feedback, né? É a questão da psicoeducação, né? Olha, o cara é ansioso, cara, a partir de amanhã, tira um horário aí, vai para academia, pega um moletom, vai passear, tá? Aprende a tocar um novo instrumento, né? Procura atividade lúdica, né? Muda um pouco da alimentação, tá? Tira cafeína, tira refrigerante, ou seja, a gente procura colocar um deverzinho de casa, né? E isso tem bastante resultado, porque o cara sai da terapia, mas ele é a mesma coisa de você é um especialista em nutrição, né? Aí você passa uma receita aqui pro teu sujeito, digamos, quando você atendia com nutrição, mas você não acompanha, o cara chega em casa e come o que quiser, né? Você não rega, não passa digamos, uma receitinha para casa, né? Para o cara fazer. Então, eu sempre trabalho nessa linha, tá? No consultório, a gente passa um deverzinho de casa, uma psicoeducação para o cara fazer, algo para ele fazer extra, né? Como reforço àquilo que a gente viu aqui no consultório. Então, o resultado bem legal, né? Então, a prática, a teoria aqui, a vivência aqui no consultório com a prática, com uma extensão daquilo que a gente faz aqui lá, né? E a gente tem feito, assim, tem sido bom resultado com isso, tá? Na questão da ansiedade, eu gosto sempre de trabalhar com técnicas de respiração. Eu instalo âncoras na pessoa. Técnica de respiração é muito importante, tá? Para a pessoa mesmo ir desenvolvendo o mecanismo, para ela mesma ativar esses mecanismos, sem precisar ligar para mim, sem precisar ir às peças para o consultório. Então, a gente vai sempre trabalhando nessa mesma pegada, né? De ajudar as pessoas extra consultório. Passar o deverzinho de casa, né? Fazer a pessoa criar ferramentas, ele mesmo criar ferramentas para poder potencializar o próprio resultado dele, tá? E uma coisa bem interessante é o engajamento. O cara tem que estar engajado 100%. Se o cara estiver aqui no consultório
querer mudar alguma coisa, né? De uma queixa, ter uma queixa qualquer. E se ele não tiver engajado 100%, é como você falou, também não me interessa, tá? Ó, meu amigão, no momento eu não posso te ajudar. No momento eu não posso te ajudar, porque não adianta eu querer te ajudar se você não está pronto para terapia. Bem interessante aquela fala que você falou no início, né? O cara tem que estar 100%, porque a mudança é uma chave que se abre, uma porta que se abre por dentro. Você apenas dá as diretrizes para a pessoa, né? Identifica, pontua, e a pessoa é que vai virar essa chave, dá aquele reframe para poder seguir a sua vida, né? Exatamente. E eu sempre, quando eu chego à sala de aula, acho que é mania de terapeuta, né? Hoje eu já não quero mais tratar todo mundo. Hoje eu já não quero mais empurrar a minha terapia, garganta baixa para ninguém, certo? Hoje é um trabalho mais maduro, mais consciente, mas quando eu chego na sala de aula, que eu olho para as mãos daquela menina lá, 19 anos, 18 anos, uma senhora de 30 e poucos anos, que eu olho para as unhas totalmente ruídas, tá? Eu já percebo logo, meu Deus, tá estourando, tá? Olho para aquela pessoa que quando eu vou dar uma sugestão, quando eu vou passar uma tarefa pedagógica, já percebo que ela se arma, opa, não vem não. Tá? Então a gente percebe isso na sala de aula, percebe isso em todo canto nas ruas, que a ansiedade ela é algo bem presente na vida do cidadão, né? Do brasileiro em geral. E pós-pandemia... Isso aí dá para perceber no consultório também. Dentro do consultório dá para perceber nitidamente essas pessoas que vêm já com preparada para não mudança, preparada para não mudança. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui. Quando a pessoa vem para o consultório e coloca a bolsa em cima das pernas aqui, protegendo aqui a parte do ventre aqui e tal. Então ela não está preparada para a mudança, ele está se protegendo, está colocando... Tipo assim, se ele vier para mim, eu jogo, né? Se vier, eu jogo. Exatamente, basicamente para aí. Mas é um mecanismo de proteção que ela tem, ela traz para se proteger mesmo. É inconsciente. Coitado. Inconsciente. Todo um padrão de vida, a vida inteira. Você tem que quebrar esse medo, essa insegurança e dizer, ó, você pode ficar à vontade, aqui tem água, aqui você pode beber, você pode deixar sua bolsa aqui no tal canto, assim, fique à vontade. Aí com ela vai tomar a iniciativa de fazer, de ficar sem essa proteção, quebrar esse mecanismo de defesa. Verdade. Com relação aos... Engraçado, Diano, que nos primórdios da humanidade, né, quando nós éramos nas cavernas ainda, a gente foi... O nosso mecanismo de defesa, tá, nos defendia de um tigre, defendia de um dinossauro, né? Dinossauro não, né? De um leopardo, de uma cobra gigante, nos defendia disso. Então a gente vivia sempre aquela espreita esperando que algo ruim fosse acontecer. Então aquela tensão. É a ansiedade que me deixava vivo. Era muito mais fácil eu perceber um mato quebrando ali e eu me esconder, me armar, ou do que simplesmente vou ver o que é, né? Ser devorado. Então a gente foi treinado para isso, a ficar na defensiva. Era necessário ter essa ansiedade. Era necessário ter ansiedade, Era necessário. Agora não é mais, porque você não está mais. Agora não é mais, né? Só que os gatilhos estão aqui dentro da gente, meu amigo. São os mesmos. Os gatilhos estão aí dentro da gente. Mesmo os gatilhos do nosso antepassado estão aqui, dentro da gente. É ativado pelo estresse do trabalho, né? Até porque a gente tinha pouca atividade para fazer. A gente só se preocupava em procurar comida para comer, dormir e transar. Fazer a coisa normal. O trivial da vida era comer, dormir e transar. Então, tem aquela música. Tem até aquela música aqui no Nordeste que diz que beber, cair e levantar, né? A música aqui, né? Era basicamente isso aí. Era só comer, dormir e transar. Exatamente. Agora não, a gente tem várias funções para tomar de conta. Trabalho, estudo, casa, ganhar dinheiro, fazer acontecer. Nossa, a incerteza do mercado, a incerteza da guerra da Ucrânia, a incerteza da... Será que eu vou estar vivo na semana que vem? Porque assim, eu peguei Covid, eu me isolei, tá?
Graças a Deus eu não tive nenhuma sequela, só fiquei mais acelerado, só isso como sequela, tá? Mas assim, mas nos primeiros dias, Adriano, é uma incerteza muito grande, meu irmão. Primeiro dia que foi Mas já essa mercado, incerteza, Daniel, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte da nossa existência, da existência do homem, do ser humano, ela faz parte, ela é, natural, é um fator natural na vida do homem, essa incerteza. Você não tem certeza do amanhã. O único momento que você tem verdade. certeza é agora, é esse agora que você tem certeza. Agora você tem certeza que está aqui comigo. Esse é o único momento que a gente tem certeza. Que você está consciente que você está falando comigo, que você está olhando para mim, está conversando comigo. Esse é o único momento, é a única certeza que a gente tem. Mais tarde eu não sei o que acontece. É uma corrida pela vida, pela sobrevivência, como o cara falou aí. É uma corrida de lobo mesmo, uma corrida de rato que você está ali na existência para se manter vivo, para se respirar, para poder estar aqui amanhã de novo. Então é natural. Aí entra a questão da morte. A morte, eu não tenho controle sobre a morte. Eu não tenho controle sobre a vida e nem sobre a morte. Então eu tenho que aceitar. É como se. Não é como se, não é. O mal, ele existe. Então você tem que reconhecer. Basta reconhecer o mal. A morte vai existir. Então, para que eu não posso controlar ela? Eu tenho que comemorar assim como eu comemoro o nascimento. Estou vivo, tá bem, nasci, ótimo, excelente. Morri em novo ciclo, né? É E isso. novo ciclo. Para que eu vou me preocupar com uma coisa que eu não tenho controle? Para que eu vou me preocupar com uma coisa que não está sobre meu comando? Eu não tenho esse controle, eu não tenho essa habilidade. Não tem jeito, né? Eu não desenvolvi essa habilidade ainda de controlar a vida, de controlar a morte. Então, deixa eu seguir o fluxo, né? Verdade. Deixa eu seguir a sobrevivência. Na nossa cultura aqui, a gente tem muito medo, muito esse medo, essa incerteza, né? E com relação à pandemia, não veio só esse medo de perder a vida ou de perder parentes que a gente ama, tá? Uhum. Veio também a incerteza. Trabalho, o que é que eu vou comer amanhã, o que é que eu vou comer na semana que vem, né? Aí as pessoas foram enclausuradas, vários diferentões enclausurados. Porque antes eu podia ir para academia, eu podia ir para minha sala de aula, eu podia ir para o consultório. Ah, me fez raiva em casa, eu podia dar uma saída por aí. Ah, vamos amigos tomar uma selva na esquina ali. E agora, na pandemia, meu amigo? Aumentou ainda mais, exacerbou ainda mais. O nível de tensão, né, que os casais não tiveram, que as famílias não tiveram, né? Ou seja, foi uma situação em que as pessoas já não sabiam lidar, né, com o seu lado emocional e de repente foram obrigados, né, entre aspas, por uma situação pandêmica a enfrentar os seus demônios ali, cara, todo mundo junto. E como nós não estávamos preparados emocionalmente para isso, tá aí. Resultado, estresse, brigas, muitas vezes até agressões, né, por conta disso. E esta incerteza acelerou bastante esse processo de transtorno de ansiedade, né? Aumentou bastante aí durante essa questão da pandemia por conta disso, né? Ainda bem que estamos saindo aí, tá tudo voltando ao normal, né? A gente espera que dias melhores venham aí, né? Para a humanidade. Pois é, Adriano. Então, o pessoal aí não está interagindo, tá? As perguntas já foram resolvidas. Faça aí, você pode ficar à vontade aí, tá? Eu acredito que a gente pôde ajudar bastante os que entraram aí, os que interagiram conosco, foi bastante proveitoso. Eu tenho esse momento como muito proveitoso, tá? É uma das minhas realizações profissional, tá? Estar aqui nesse bate-papo, esse troca de conhecimento, já que eu estou praticamente isolado aqui no Ceará, isolado aqui em Itapipoca, não tem hipnoterapeutas, tá? Em Fortaleza nós encontramos hipnoterapeutas em Fortaleza, encontramos também em Sobral. Sobral nós temos. Mas aqui mesmo em Itapipoca ainda não temos, não tem nem com quem interagir, né? Tem alguns ex-pacientes que a gente troca figurinha, que querem aprender hipnose e tal, a gente conversa bastante sobre isso, mas assim, a nível profissional, assim, com outro terapeuta famoso, assim, de outro estado, não, né? Você é o primeiro a estar com a gente aqui, tá?
alguns terapeutas, como por exemplo o Lucas Naves também é muito acessível. É o único cara que até hoje, além do Adriano Ribeiro, que responde a um áudio meu, cara. Isso é incrível, tá? Isso é muito nobre, tá? Além do Adriano, que agora a gente fez esse contato aí, tá? Uma vez eu até precisei de um material seu, lembra? Para a gente fazer um curso de hipnose. Pronto, você me ajudou bastante, tá? Naquela época, tá? Desde aquele tempo aí, gratidão aí pela força. Deu para ver que você é um ser humano incrível, tá? Além de um grande profissional. Mas o Luquinha é o único que me responde, tá? É o único que até então me respondia, tá? Muito acessível, Lucas, tá? Mas a gente procura aperfeiçoar cada vez mais a técnica, tá? O estudo da psicanálise ele mudou bastante a minha compreensão sobre terapia. Hoje eu já não sou mais aquele cara, aquele cão de briga, né, que parte para cima. Não. Hoje eu sou mais de analisar, compreender, até porque fica melhor, né? A técnica funciona melhor quando você faz uma boa anamnese, quando você conhece o sujeito, tá? Quando você consegue fazer aquela leitura do que ele fala verbal, do não verbal, aí você faz aquele mapa, é interessante, é gostoso demais, né? É muito bom essa compreensão, né? Conhecendo o sujeito fica mais fácil conhecer o problema dele e ajudá-lo, né? Às vezes eu me sinto privilegiado a ter essa compreensão e esse entendimento dessa forma de perceber o mundo, de sentir o mundo. Porque você não fica como todo mundo fica, você fica diferenciado, você fica com um olhar atento. Você olha com um olhar não crítico, não um olhar não aquele olhar que critica, não, você não olha para criticando, você olha observando, você, caramba, mas aqui poderia ser melhor, aquele cara assim poderia ser assado, mas deixa dele mesmo, essa situação é dele, deixa ele viver a situação dele e tal. Se ele me pedir ajuda, eu ajudo, se não, deixa ele quieto lá. Você não acha, você não tem aquela percepção de culpa ou de condenação, você olha com um olhar amplo de, caramba, como que a vida poderia ser mais fácil se você fizesse assim ou fizesse assado? Cara, facilita demais, é muito privilegiado essa nossa compreensão do ser humano de modo geral. Primeiro porque a gente estudou a gente mesmo, né? A gente compreendeu a gente mesmo, a gente passou pelos processos, fez terapia também, eu já fiz várias terapias e constantemente faz acompanhamento, né? Exatamente. Inclusive, o meu terapeuta está em Portugal agora, ele está muito chique agora, está em Portugal. Era do Ceará, foi para lá, para Portugal. E aí, rapaz? Um cara que eu conversei algumas vezes com ele aqui, o teu aluno meu me perguntando aí, o Paulo Aureliano, né? Professor Daniel, qual a leitura que você faz de mim? Rapaz, vamos conversar depois, né? Agora na live não, tá bom? Vamos fazer uma anamnese focada para isso, que aí a gente conversa, tá bom? Então, o Rogério Castilho, cara, tá aqui, o Castilhão tá aqui em Fortaleza, olha. Mora na beira-mata aí. Tá em Fortaleza, o Castilho? Ele era da onde? Castilho é São Paulo. São Paulo, né? Passou no Mais Você, em vários programas de televisão, cara, aí. Bem... Já vi falar desse Eu gosto da pegada do Castilho. O Castilho hoje formado em psicologia, né, já mudou um pouco mais, né? Quando o cara começa a estudar, o cara começa a amadurecer um pouco mais as conversas, sabe? Hoje ele está aí na PNL, né, de Richard de Banda, ele está mais dedicado à PNL e palestra, né? Mas ele começou naquela vibe, né, do pá, tá, hipnose rápida, né, palco, né? Eu vou estar aí amadurecendo, mas aí eu acredito que Lucas, que foi e até hoje é o meu mentor, né? O cara que iniciou tudo isso, tá? E você, acho que é as pessoas mais próximas que eu tenho, assim, no mundo da hipnose, tá? Aí a gente vê muita coisa aí de hipnose que assim, também tem que ter um olhar crítico, né? Olhar crítico no sentido de absorver, pegar aquilo que for bom, tá? Não ficar gerando, não, isso não presta, né? Aí tem gente vendendo hipnose como hipnose de verdade, não sei o quê, né? Hipnose de verdade, eu acho que é um termo muito pesado. Quando alguém fala em hipnose de verdade, quer dizer que só ele tem a verdade da hipnose, né? Eu tomo muito cuidado com essas colocações que vai ferir muita gente boa aí, tá? Que faz hipnose séria, né? Faz hipnose séria. É bem interessante, né? Isso a gente observa ter esse olhar crítico, né? Tem muitos profissionais aí.
você também coloca o termo avançado, né? Como se fosse as outras fossem para trás, atrasadas, tal. Hipnose Não avançada, sempre. rapaz. Inclusive colegas nossos da ONU, hein, que fala assim, fala isso, né? Hipnose Hipnose avançada. É como se a outra avançada hipnose e tal. fosse tarde, fosse atrasada, fosse retardada, fosse. Não É consegue difícil. acompanhar a velocidade do mundo. É esquisito mesmo. São conceitos, né? São conceitos que a gente acredita que tem aquela função, né? A mente da gente ela é formada por conceitos, por situações e caixas, né? Como eu falei, caixinhas. Aquela caixinha lá tem um conceito X. Quando você pega aquele arquivo, ele vai representar aquilo. Tem aquele significado para você. Tem aquele significado. Então, conceitos. São conceitos que a gente aprendeu. E você pode Verdade. desaprender também. Pode desaprender e pode mudar algumas coisas. Pode modificar, né? Pode. A Toinha Lourenço, que também é lá de Sobral, o pessoal de Sobral aí está interagindo bastante, né? Quem tem ansiedade pensa demais. Olha aí, doutor Adriano. Considere aí a afirmação da minha amiga Toinha Lourenço. Então, o pensamento acelerado vai estar. É como se você pegasse o fumante, né? Você diz assim: todo fumante é ansioso, mas nem todo ansioso é fumante. É basicamente isso, né? Você vai pegar uma Verdade, comparação, né? né? Todo ansioso, todo fumante ele é ansioso, o fumante. Mas nem todo fumante é ansioso, mas nem todo ansioso é fumante, né? Porque o fumo, o cigarro, a bebida é só uma válvula de escape. O pensamento acelerado é só uma distração do meu eu. Eu estou distraindo, eu estou distraído, eu estou no outro mundo, eu estou percebendo Viajando o aí na externo. maionese, né? Estou percebendo o externo, não tô tendo consciência do meu eu, do meu verdadeiro eu. Aí eu fico vagando pensamentos, pulando como se o que os indianos falam? É como se fosse um macaco pulando de galho em galho. Os indianos eles usam muito. Eu meditei por muito tempo. Eu meditava 1 hora, 2 horas por dia. Então eu meditava muito, eu meditava bastante. Hoje eu medito menos. Eu medito ali 10 minutos e já faço o efeito das 2 horas. Então, a pessoa ansiosa que pensa muito é como se fosse um macaco que fica pulando de galho em galho. Ele não para num galho para comer. Ele fica pulando de vários galhos, galho para outros galhos. E aí, o que, é que os hindus falam? Quando você medita, você acalma esse macaco, você tranquiliza esse macaco. É a expressão que eles usam. Eu não gosto muito de usar essa expressão, não, mas é comum eles usarem, os indianos usarem essa expressão, que quando você está no processo de pensamento acelerado, que você para meditar um pouquinho. No começo é difícil para quem tem pensamento acelerado. No começo é quase que impossível, mas não é impossível, é quase, mas não é impossível. Que você tem esse autocontrole. Você tem esse autocontrole de fazer parar esse macaco de ficar pulando de galho em galho, né? Aí você tem esse controle temporariamente. E aí quando você vai treinando a sua mente nesse mecanismo, você acaba ficando prático nisso e tendo controle dos pensamentos também. Isso é verdade. Eu acompanhei uma moça, acompanhei não, ela me chamou na loja dela para falar um pouco sobre terapia, tá? Falar um pouco sobre terapia. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, sente aqui. Aí eu sentei, né? Falou, olha, eu vou dizer logo, tudo da minha vida é para já, é rapidinho. Essa terapia aí que você faz aí, como é que é? Porque se for um negócio para falar lento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, já sei que não funciona. Eu falei, pois senhora, muito prazer, obrigado pelo café, bom dia. Não, você vai para onde? Não, minha amiga. Se você não se dá a oportunidade de relaxar, como é que eu vou tratar você? Não existe isso, você é acelerada, você tem que ter, tem que se trabalhar, desacelerar para poder a gente fazer alguma coisa. Não tem condição de fazer. Você está andando a 100 quilômetros por hora, eu vou a 20, não vou acompanhar você nunca. Então, quando você conseguir aí, tiver consciência que você precisa dar um break nessa aceleração, aí você me chama que a gente conversa novamente e pronto. A pessoa já vai chegar assim. Já chegar assim, olha, já sei logo que vai funcionar. Então, o que eu estou fazendo aqui como terapeuta? Eu Nada, tive uma né? experiência dessa. Quando as pessoas param um pouquinho para escutar, ouvir mais e falar menos, nós estamos falando aqui porque a gente tem a permissão para falar, mas quando você para um pouquinho
para escutar mais e falar menos, a escutar coisas que você não quer escutar, coisas que você não quer ouvir. É como se você colocasse um som para esquecer aquilo, ou para não tentar acessar aquilo. Eu estava vindo de São Paulo para Juazeiro do Norte, um voo que escala, para Fortaleza. Era Fortaleza, São Paulo, Fortaleza. Só que tinha que passar por Juazeiro. Aí de lá para cá, uma equipe que ia fazer esse trabalho voluntário em Juazeiro, eu perguntei, me apresentei, sou terapeuta, uso a hipnose como ferramenta de trabalho e tal. Vocês querem passar por um processo rápido aqui, de experiência e tal? Aí algumas, a cadeira de 3, poltrona de 3 locais, 2 que estavam aqui comigo, uma aceitou, a outra não. A que aceitou, que fez o processo de aprofundamento, de relaxamento rápido, ela começou a perceber coisas que ela não queria perceber. Escutar coisas dentro dela que ela não queria ouvir. Aí ela disse, não quero mais não, tá bom. Ou seja, ela não queria mexer com aquilo, também eu não queria mexer com aquilo, mas ela não queria também perceber, sentir, ouvir aquilo. Não que... Ótimo, respeitei ela, tá tranquilo. Mas se você não tem um tempo para parar para ouvir, primeiro ouvir você mesmo, ouvir você, o seu interior, o seu interno, você não está preparado para ouvir o outro, não. Você não está preparado para ouvir um terapeuta. Você não está preparado para ouvir ninguém. Você não está preparado para ouvir você, como é que você... Né? Isso é verdade. Então é muito importante essa questão de você parar para ouvir, né? Então, voltando novamente, né, justamente a Toinha fez a complementação aqui, já fiquei noite sem dormir com o pensamento acelerado. Muito bom. A SPA, ela praticamente o início, a SPA, a ansiedade, você pensar, estar mais no futuro do que agora. É claro que a gente tem que tomar o cuidado que uma coisa é o planejamento, né, que a gente tem que ter na vida. E outra coisa é você já estar lá no futuro, sofrendo, né, por causa de eventos que muitas vezes nem poderia, é uma possibilidade de acontecer ou não, né, incertezas, né, mecanismos que são disparados dentro de você que você nem sabe que está disparando, simplesmente você começa a sentir aquilo, tá? E aí vai. E para você que está vendo essa live, para os que se deram a oportunidade de estar nos assistindo aqui, busca ajuda profissional, né? Aí em Brasília, aí procura o doutor Adriano, está disposto para ajudá-los aí em Brasília. E aqui no Ceará, Daniel Oliveira, tá? Dá um toque, nossas arrobas estão aí. Nos ajudem, tá, pessoal? Nos ajudem a te ajudar. Porque a gente só pode fazer alguma coisa se você se permitir. É bom, interessante. Com relação à hipnose, a gente enfrenta bastante dificuldade aqui no interior desse preconceito. As pessoas não estão prontas para entrar no processo terapêutico. Não estão prontas. Falar de si, se expor suas fraquezas, seus anseios, né, suas frustrações, é um ato de coragem. Falar dos outros é fácil, né? Tem aquela máxima que diz que a vida dos outros, a melhor coisa que tem é a vida dos outros, né? A vida ali é bom demais. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro. E você? Quem é você? Quem é você quando você está sozinho no seu quarto? Está no banho, caminhando para um lugar sozinho? Quem é você nesses momentos? E isso requer coragem. E nem todo mundo está pronto. Todo mundo está pronto para ter esse encontro consigo mesmo, tá? E a transformação só ocorre quando a pessoa se disponibiliza a se encontrar consigo mesma. Aí a verdade vem. É por isso que essa pessoa aí que você falou aí, tá? Porque isso é um ato de coragem, né? Desta forma. Pois é, doutor Adriano. Aureliano, faz aí uma pergunta para nós, Aureliano. Interage aí, aproveita a oportunidade aí. Antes de você querer que eu faça uma análise seu, fala para nós aí. É todo dia que nós temos aí um expert aí, pessoal, em terapia, né, para hipnose aqui. Com hipnose, a hipnoterapeuta
conhecido no Brasil inteiro aqui conosco aqui, tá? É uma pena, um público tão baixo, mas vamos ter novos momentos, viu, doutor Adriano? Pode continuar aí nesse nosso bate-papo, com certeza, viu? E quando você vier aqui no Ceará, por favor, hein? Nos avisa. Nos avisa para a gente poder aí tomar aquele café junto, né? Pois tá. Vamos lá, seu doutor. Pois, Adriano, vamos encerrar, né? 1h30, né? O que você acha? Vamos encerrar 1h30, bastante tempo já. Deu para compreender. Tempo, né? Adriano, essa live fica salva? Não? Fica salva aqui? Fica? Como é que a gente faz para salvar? Se você quiser deixar salvo, você pode deixar salvo aí no seu feed. Como é que eu faço a opção de deixar salvo? Quando você sair, você pede para salvar. Ele vai te dar as instruções aí, bem instrutivo, bem intuitivo. O próprio aplicativo é ativo, ele vai te dar as instruções na hora que você desligar. Pois tá, o que, Adriano? Nós estamos tendo problema de internet aqui, tá meio ruim aqui, tá? Obrigado, Aureliano, muito obrigado. Doutor Adriano, faça as suas considerações finais aí ao nosso público aí, tá? Que está nos prestigiando. Então, eu quero só agradecer esse momento de oportunidade aqui, de compartilhar esse conhecimento que a gente tem, que a gente trabalha em cima disso, que a gente usa para a gente mesmo e que a gente usa para os nossos clientes, pacientes. E foi muito bom trocar essa experiência aqui, trazer esse conhecimento e compartilhar algumas histórias e conhecer um pouco do Daniel também, e vocês conhecerem um pouco do Adriano. E foi muito bom, gostei muito, foi muito proveitoso, foi muito gratificante aqui dentro. Ok, Adriano, da mesma forma, eu me sinto honrado, tá? Por ter lhe conhecido pessoalmente ali em São Benedito, ali naquela manhã de frio, né? E sempre que você vier aqui no Ceará, doutor, por gentileza, nos avise, tá? Para a gente poder tomar aquele café junto. Eu vou trazer você para comer um cará tilápia aqui na beira do açude do Poço Verde, aqui na minha Itapipoca, viu? Maravilha. O balão de 2, viu? Forte abraço aí. Eu queria agradecer a todos os que estiveram presentes nessa live, tá, pessoal? Não é todo dia que a gente tem um profissional aqui do peso do doutor Adriano aqui com a gente, tá? E foi muita satisfação. Vou tentar deixar a live salva, vou colocar lá no meu canal, Hipnólogo do Sertão, para você ter condição de deixar lá, para a gente poder ficar aí remoendo esse momento riquíssimo, tá? Forte abraço, doutor Adriano, gratidão. Abraço, obrigado. Ótima semana para você, viu? Foi uma honra imensa, tá? Tamo junto, meu irmão. Forte abraço.